Então vamos lá. Bom, na aula de hoje a gente vai começar, tá? Como eu falei, vamos seguir o livro do Tannenbaum. A gente vai ver os primeiros tópicos, o que é um sistema operacional, a história dos sistemas operacionais desde a primeira geração até hoje, tá? Bom, então vamos lá para a introdução. Um computador moderno ele consiste em um ou mais processadores, uma memória principal, ele contém também discos, um teclado, mouse, monitor, interface de rede e diversos outros dispositivos de entrada e saída na qual você pode interagir com o sistema. Ele é um sistema bem complexo, tá? E seria uma tarefa bem difícil para qualquer um de nós que vamos trabalhar como programadores, projetistas, engenheiros de software, que vamos projetar e programar aplicações, seria bem complicado para a gente entender todos os detalhes, todas as nuances de como cada uma dessas partes do hardware funciona. Então, se a gente tivesse que compreender como cada detalhe desse hardware funciona para escrever os nossos programas, o que aconteceria? A gente não escrever nenhum programa nunca, tá? Ia ser mais difícil do que terminar o TCC. Vocês vão ver que terminar o TCC não é fácil. Ok? Então, é por essa razão que a gente precisa de sistemas operacionais. A função do sistema operacional é justamente essa, é fornecer aos usuários um modelo de computação mais limpo e mais simples, na qual a gente possa trabalhar. E a gente vai colocar um detalhe aqui, tá? A partir de agora, sempre que eu falar de usuário de SO, eu estou me referindo aos programas de aplicação em si e a nós, né, aos programadores. Não é só o usuário final, não, tá? Quando eu falar usuário, entenda como sendo os programas que utilizam esse sistema e os programadores que farão, né, que escreverão código para esses programas no futuro. Com toda certeza, cada um de nós aqui já teve experiência com um sistema operacional, tá? Se fosse o contrário, se não fosse assim, a gente nem tinha conseguido entrar nessa aula, apesar de ter sido bem difícil começar ela, né? Mas a gente nem teria conseguido, porque de todo modo, só usar um telefone, um computador, alguma coisa, você já está usando um sistema operacional. E a gente pode citar alguns exemplos de sistemas operacionais. O Windows, o Linux, o Android, o iOS. Contudo, pessoal, não existem só esses sistemas operacionais. A variedade de sistemas é muito grande, tá? E a gente ia perder muito tempo citando aqui. Alguns são relevantes, outros nem tanto. Mas esses aí eu creio que são os que vocês têm mais contato e utilizam mais no seu dia a dia. Quando você interage com o computador, você pode até se confundir ao achar que está usando diretamente o sistema operacional. Só que, na verdade, a gente está utilizando outros programas. Normalmente, a gente utiliza uma interface de comandos. Todo mundo já usou o prompt do DOS, né, o shell do Windows, ou a interface gráfica ou o GUI. Essa interface gráfica é o que nos dá esses ícones, essas janelinhas, esses botões para a gente interagir com o sistema e fazer nossas tarefas. Tá? Embora possam parecer que fazem parte do sistema operacional, esses programinhas extras, tá? Essa GUI, esse shell, esse interpretador de comandos, eles não são parte do SO. Eles nos ajudam a interagir com o SO, eles nos ajudam a lidar com o SO, eles nos ajudam a usar o SO, mas eles não fazem parte do SO. Essa aqui é uma visão bem simplificada de um sistema operacional. Podemos ver que o hardware fica na parte inferior e o software na parte superior. E a gente pode ver isso aí, parte do software, em dois modos. Tá? O modo de núcleo e o modo de usuário. Os programas do sistema operacional vão executar em modo de núcleo, que a gente também chama de modo supervisor. Nesse nível, o sistema operacional vai poder ter um acesso completo e total ao hardware. E vai poder executar toda e qualquer instrução que a máquina for capaz. Tá? Sendo assim, o sistema operacional ele vai proporcionar uma base na qual todos os outros softwares que estarão acima dele poderão rodar, poderão se executar. Todas as outras aplicações, o shell, a interface gráfica, o seu navegador, tudo que você usa, vão operar em modo usuário.
E nesse modo, no modo usuário, apenas algumas instruções estarão disponíveis. Instruções essas que também serão gerenciadas, né, que serão mediadas pelo sistema operacional. Vale ressaltar aqui que toda e qualquer instrução que afete o controle da máquina ou realize uma entrada e saída fica terminantemente proibido de ser executada em modo usuário. Aqui a gente vê algumas interfaces, tá? Algumas interfaces gráficas com o usuário que vocês estão acostumados a lidar. A gente vê aqui a do Windows 10, né? A do Ubuntu, a do OS X, que é usado no Mac, tá? E duas interfaces aqui do Android e do iOS. Essas interfaces, elas ficam no nível inferior, tá, do modo usuário. Por quê? Porque elas permitem que a gente inicie outros programas, como navegador web, leitor de e-mail, reprodutor de música. E a gente pode diferenciar essas aplicações e o sistema operacional da seguinte maneira, da seguinte forma. Se você não gostar de um editor de texto, um navegador, você pode trocar por outro. Tá? Aqui, você tem diversas opções de navegadores, diversas opções de editores de texto, de reprodutores de música. E a gente pode ressaltar aqui que não dá para traçar um limite claro entre os dois modos, o modo núcleo e o modo usuário. Porque existem alguns programas que auxiliam o sistema operacional e realizam funções privilegiadas. Por exemplo, a gente pode ter programas que permitem que o usuário troque de senha, né? A senha de login, a senha do e-mail. São tarefas que não fazem parte do sistema operacional, e nem operam no modo núcleo, mas que claramente precisa de uma proteção especial, né? A senha tem que ser segura, tem que ter uma proteção extra no sistema. Um outro exemplo é o sistema de arquivos ou diretórios, que também opera no modo usuário, tá? Embora possa não parecer. Sistemas operacionais, eles possuem uma vida longa. Por quê? Porque eles são complexos demais para serem escritos, complexos demais para serem desenvolvidos, complexos demais para serem mantidos. Você pode ver que o código do núcleo de um sistema Windows ou Linux, ele é tão grande, tem milhões de linhas, tá? Que se você fosse imprimir esse código-fonte e colocar na forma de livros, você precisaria de várias estantes para armazenar. Tá? Então, te imagina aí tendo que ler essas várias estantes de livros com código-fonte para poder entender e manter como é que funciona o núcleo, né, de um sistema operacional. Então, são códigos tão difíceis de serem escritos, tá, que quando eles estão prontos, quando eles estão funcionando, o proprietário desse sistema operacional quer que ele tenha uma vida, que ele fique funcionando, que ele fique rodando o máximo possível. Certo? A gente pode ver aqui no exemplo, por exemplo, aqui o Windows, né? Não é da geração de vocês, é óbvio, mas o pessoal mais antigo conhece o Windows 95, 98 e o Millennium, e mantém uma relação de amor e ódio, né, com esses três sistemas operacionais. Eu chamo de três sistemas operacionais, mas na verdade eles são um só. Tá? A gente teve o lançamento aqui do Windows 95, né, e houve ele tinha seus problemas, tinha seus bugs, né, seus erros que aconteciam de vez em sempre. Então, houve correções desses problemas, desses bugs, e aí ia havendo a manutenção, a correção, e aí eles lançaram o que chamaram de Windows 98, que nada mais era do que o Windows 95, com várias correções e vários recursos novos, e uma carinha nova também, né, um jeito novo. A mesma coisa aconteceu anos depois, já perto do ano 2000, lançaram o Windows Millennium Edition, tentando corrigir diversos erros, diversos bugs do Windows 98. Depois de trabalhar em cima do Windows 98, que já foi uma grande evolução do Windows 95, eles conseguiram piorar bastante o sistema e lançar uma coisa horrorosa, né, que foi o Windows Millennium. Tanto é que ele foi retirado das prateleiras às pressas. Tá? Uma outra família
que você conhece bem, que pode parecer um sistema operacional diferente, mas na verdade é um sistema operacional só, é a do Windows NT. Tá? A gente começa com o Windows NT, Workstation. Ele não foi muito famoso com usuários finais, usuários domésticos, mas ele foi muito famoso em usuários corporativos, principalmente em servidores de arquivos e servidores de rede. E boa parte do seu código, do seu núcleo, foi usado para construir o Windows 2000, que foi lançado já na virada do milênio, né, em 99 para 2000, numa tentativa de colocar o Windows NT para popularizar o Windows NT, né, jogar para os usuários finais. O Windows 2000 ele foi um sistema muito bom, ele era robusto, era bem melhor do que o Windows 98, o Windows Millennium, mas tinha também seus problemas, tinha seus bugs, e não conseguiu emplacar nos usuários finais, né, na casa de todo mundo. Só algumas pessoas adotaram. E aí pegaram esse sistema operacional, corrigiram algumas coisas, repaginaram, colocaram uma maquiagem, outra carinha bonitinha nele, e lançaram o Windows 2000, que por muitas pessoas é considerado o melhor Windows até hoje. Tanto é que ele ficou aí no mercado por 6, 7 anos, se eu não me engano. E alcançou uma faixa aí uma taxa de, se eu não me engano, de 95% a 98% dos PCs do mundo, né, rodando o Windows XP. Obviamente, depois de muito tempo rodando em todo lugar que você olhava tinha um Windows XP. E depois de muito tempo ele começou a ficar um sistema um pouco defasado, ficou a ficar um pouco cansado. E aí eles deram uma... Observe aqui que eu estou falando que eles vão trocando, na verdade, é mais a periferia, tá? Não é bem o núcleo do sistema operacional. O núcleo do sistema operacional ele vai sendo bem reaproveitado do NT para o 2000 para o XP e daí por diante. Mas os programas da periferia, o gerenciador de arquivos, gerenciador de diretórios, os outros programas que parecem fazer parte do sistema operacional, mas na verdade não fazem, esses sim foram mudados, foram atualizados, né? Ganharam novas versões com código reescrito, e por isso que eles pulavam, né, do Windows 2000 para o XP e não lançavam o Windows 2000.1, por exemplo. Tá? Então, fizeram a mesma coisa quando passaram do Windows XP para o Vista. O Vista foi uma grande aposta da Microsoft, que, infelizmente, não deu certo, porque era um sistema bom, ele era bem melhor do que o Windows XP, isso eu posso garantir. Contudo, a exigência de hardware do Windows Vista era muito grande, ele exigia muita memória RAM, exigia um processador muito bom, ou seja, ele estava exigindo um tipo de hardware que as pessoas não podiam comprar no momento em que ele foi lançado. Então, a gente pode dizer que ele foi lançado 1 ou 2 anos antes do que ele deveria, né? Porque a exigência de hardware dele era muito grande. Aí do Windows Vista, corrigiram alguns erros, melhoraram bastante o sistema e lançaram o Windows 7, que foi um Windows também muito bom. Eu diria que ficou pau a pau com o Windows XP, teve uma adoção muito rápida, ele ganhou muito mercado. Né? O pessoal que ainda usava que teimava em usar o Vista, que não saiu do XP para o Vista, perdão, o pessoal que saiu do XP para o Vista foi rapidamente para o 7, largou mão do Windows Vista, e o pessoal do Windows XP também já foi saindo do Windows XP e migrando para o 7, até pela pressão da Microsoft, né, em dizer que o suporte ao Windows XP estava se encerrando. Então, os usuários teriam que migrar. O Windows 8 ainda é um Windows 7, tá? Ele só ganhou uma interface nova, algumas funcionalidades a mais e algumas correções, mas ele é essencialmente um Windows 7 reformulado. Mas o erro estratégico dele foi querer mudar totalmente a interface com o usuário. Se você observar a interface do usuário Windows, ela é a mesma praticamente desde sempre. Não teve mudanças, tá? Aí o usuário a vida inteira usando um tipo de interface, de repente, de uma hora para outra, se vê obrigado a usar uma interface completamente diferente, baseada em blocos e voltada para uso em smartphones e tablets. Aqui você pode ver que nessa época os smartphones, os tablets estavam ganhando força no mercado, então por isso que a Microsoft resolveu se voltar para esse tipo de interface, e foi um fracasso total.
muita gente passava do Windows 7 para o Windows 8 e voltava imediatamente para o 7, porque simplesmente não suportava trabalhar com aquela interface. Tanto é que veio a versão 8.1 e eles já jogaram aquela interface baseada em blocos de lado, né, em cima do plano, trazendo de volta a interface mais familiar do Windows 7. E aí, aprendendo com os erros, né, das versões do Vista e do 8, a Microsoft fez o Windows 10, né, corrigindo um monte de coisa, deixando o pessoal mais feliz, mais confortável. E não há previsões de serem lançadas o Windows 8, porque até onde eu me lembre, a intenção da Microsoft, quando lançou o Windows 10, é que fosse um Windows permanente, ou seja, não houvesse novas versões. Ficasse trabalhando somente com o Windows, com esse Windows, né, com esse núcleo, e fossem sendo lançadas somente correções, melhorias, colocando algumas funcionalidades, tirando algumas funcionalidades que já não são necessárias. Isso aí, principalmente por causa da dificuldade, né, que você, como a gente falou, de construir, de escrever e de se projetar, construir, escrever e implementar e manter um sistema operacional. Tá? Tanto é que a abordagem da Microsoft tem sido mais em se voltar para serviços, né, e não a venda do software em si. Bom, então vamos tentar responder essa pergunta, né? O que é um sistema operacional? É difícil a gente precisar o que é um sistema operacional, porque além dele ser o software que opera em modo núcleo, que nem sempre é verdade, né? Ele realiza duas funções básicas, que nem sempre estão relacionadas uma à outra. Essas funções são fornecer ao usuário uma abstração, tá, adequada do hardware, permitir que seus programas sejam executados, e a outra é gerenciar os recursos de software de hardware de forma eficiente e segura. A gente pode ver o sistema operacional de duas formas. Do ponto de vista do usuário, que a gente chama de top-down, o sistema operacional ele vai ser uma máquina estendida. O que eu quero dizer com isso? Ele fornece uma abstração da computação, do computador, de forma suficiente para que a gente possa utilizar todo o recurso do hardware. Vamos ver aqui como exemplo a utilização de um disco SATA, né, que é um Serial ATA, que é uma tecnologia de interface de discos rígidos. Ainda que ela esteja sendo gradualmente substituída por discos de estado sólido, né, os famosos SSD, que nem discos são na verdade, né, mas são chamados de discos, os discos SATA ainda são largamente utilizados. Eu acho que a maioria dos computadores ainda os utilizam. Se a gente voltar lá no ano de 2007, você vai ver que foi escrito um livro descrevendo com detalhes, tá, a versão inicial de uma interface de disco SATA. E esse livro tinha mais de 450 páginas. Ou seja, nem eu, nem você, nem nenhum programador tinha o desejo, o sonho, né, de aprender tudo isso, tá, para poder escrever um programinha que fosse fazer a gravação de um arquivo em disco ou fazer a leitura de um arquivo em disco. Isso realmente era uma tortura, algo que ninguém gostaria. Tá? Então, você deve imaginar que isso foi em 2007, então em 2020, com certeza essa interface já mudou muito, já deve estar bem mais complexa, bem diferente do que em 2007. Tá? E se a gente tivesse feito um programa lá em 2007, de acordo com essa interface, ou seja, a gente pegasse esse livro, estudasse com detalhes e fosse escrever um programa simples, que gravasse um arquivo no disco, ele não rodaria em 2020, porque a interface mudou, né? Ela é diferente, então a gente teria que reescrever o programa novamente usando a nova interface. E vocês sabem que a cada versão de hardware que é lançada, os projetistas, eles teimam em... projetista de hardware, ele não tem o cuidado, ele não tem essa preocupação de manter o que a gente chama de retrocompatibilidade, ou seja, manter a compatibilidade do que é o atual, de hoje, com o que foi lançado anteriormente. Tá? Eles têm sempre esse desejo de fazer uma coisa nova, vou inovar, vou fazer uma coisa diferente, você vai ser melhor, vai ser mais legal, vai ser mais bonito, e tão pouco se importando com o que já foi feito. Então, imagina aí, se a gente não tivesse o sistema operacional como uma abstração para que a gente pudesse trabalhar com um simples disco,
A cada versão nova de uma interface de um SATA, a gente teria que reescrever o programa. Isso seria um caos, né? Seria um absurdo para qualquer programador, para qualquer programa, para que qualquer coisa se mantivesse, né, minimamente estável, né, para ser usado não só em sistemas pessoais, sistemas domésticos, mas principalmente em sistemas comerciais. Tá? Então, nesse ponto de vista, o top-down, a gente pode dizer que o sistema operacional ele transforma o hardware, tá? Que é feio, o hardware é feio, uma coisa feia, horrorosa, né? Ele transforma uma coisa bela, ou seja, a função do sistema operacional é transformar o feio no belo, tá? Para que a gente possa trabalhar com calma. Já na visão bottom-up, ou seja, de baixo para cima, o sistema operacional ele é nada mais do que um gerenciador de recursos. Tá? Diante da complexa arquitetura de um sistema computacional, cheio de dispositivos, processador, memória, teclado, mouse, dispositivos de entrada e saída, leitor de disco, leitor de cartão, leitor de sei lá mais o quê, né? Ou seja, muitos e vários e diversos dispositivos diferentes. A função do SO é a gente fornecer justamente uma alocação ordenada e controlada entre esses dispositivos e os programas que vão disputar, que querem esses recursos, que querem esses dispositivos. Tá? Então, a gente pode dizer que uma das funções do sistema operacional é justamente essa, né? Colocar ordem no caos gerado pelos softwares que querem disputar os recursos disponíveis no sistema computacional. Um sistema operacional moderno vai permitir que várias aplicações, eu estou chamando de aplicações, tá? São os que vocês podem conhecer como aplicativos. Eu, particularmente, não gosto do nome aplicativo, porque isso aí é um anglicismo, né? O pessoal vê do inglês lá, application, aí não sabe que palavra em português dá para application, aí traduzem para aplicativo, uma palavra que não é adequada. Tá? Então, se você quiser chamar de aplicativo, pode chamar. Eu, por teimosia, prefiro chamar de aplicações. Tá? Então, voltando aqui ao assunto, várias aplicações podem rodar ao mesmo tempo. Tá? Um sistema operacional moderno permite isso. O que permite que isso aconteça é exatamente o sistema operacional. Tá? Porque ele é quem vai gerenciar, alocar os recursos computacionais para cada programa, à medida que eles precisarem. Como exemplo, imagine aí o que é que iria acontecer, o que é que aconteceria se 3 programas distintos decidissem, no exato momento, usar a impressora. E eles vão usar ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo milissegundo, eles vão usar a impressora, exatamente ao mesmo tempo, querem imprimir. Tá? Ia ser uma confusão, na verdade. A gente ia ter uma linha impressa pelo programa 1, outra pelo programa 3, outra pelo programa 2, a próxima de novo pelo programa 3, pelo programa 1. E seria uma coisa horrorosa. Tá? Então, o que a SO faz? Como gerenciador de recursos e como camada de abstração, ele vai dizer para o programa, para cada um deles, que, beleza, eu vou imprimir, me dá aí a tua saída para impressão. E ao invés de encaminhar essa saída para impressão, ele vai fazer o seguinte, ele vai guardar essa saída num arquivo. Tá? E vai esperar que a impressora esteja disponível, que a impressora esteja livre, e vai mandar esse arquivo para a impressora. Então, o que é que acontece? Os 3 programas estão rodando ao mesmo tempo, vão querer imprimir, nenhum sabe da existência do outro, nenhum sabe que o outro também quer imprimir. E eles acham que estão imprimindo ali naquela hora, mas não estão, né? O sistema operacional está pegando a saída de impressão deles, está guardando essa saída e está enviando essa saída para a impressora na hora adequada, né? Na hora que deve. Tá? Então, é isso que o SEO faz, certo? Ele coloca os programas em ordem para que cada um possa ter sua vez de imprimir seu documento, de usar o recurso que ele deseja, tá? Durante a sua execução. E assim, os programas não precisam ficar que um outro termine de imprimir para começar a usar a impressora. Isso seria um desperdício de tempo muito grande, um desperdício de memória também.
E esse tipo de gerenciamento, que eu acabei de exemplificar falando aqui dos programas que querem imprimir, é o que a gente chama de multiplexação, tá? E ela pode ser de tempo e de espaço. Esse exemplo da impressora foi uma multiplexação de tempo. Outros exemplos incluem permitir que vários programas sejam executados simultaneamente, mesmo que o seu computador só tenha um núcleo disponível para o processamento. É exatamente isso que acontece quando você está jogando Fortnite, enquanto escuta músicas no Spotify e vai conversando com a galera no Discord. E é feito de forma tão rápida, mas tão rápida que você não percebe. A ideia que você tem é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas não está. O jogo é executado um tempinho, por alguns milissegundos, vai para a música do Spotify, executa alguns milissegundos, vai para o Discord e executa por alguns milissegundos, e assim fica trocando numa velocidade tão grande que você não é capaz de perceber e tem a sensação de que os diversos programas estão executando ao mesmo tempo. A multiplexação, quando ela é de espaço, ela vai permitir que vários usuários tenham uma conta no sistema e que esses vários usuários gravem seus arquivos num único disco, gravem seus dados num único banco de dados e por aí vai. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que é a história dos sistemas operacionais. Aqui a gente tem a geração 0, tá? Não chega a ser uma geração propriamente dita de computador, mas tudo começou, aqui está errado, tá? Não é 1950, é 1850, eu estou até em dúvida se não é 1700. Mas depois vocês olham lá na Wikipédia, no Google, que está lá, tá? O importante é que, há muito tempo atrás, esse rapaz aí, o Charles Babbage, elaborou uma chamada máquina analítica. Era uma máquina que faria cálculos diferenciais, né? Equações diferenciais, essas coisinhas gostosas que o pessoal vê na disciplina de cálculo, tá? Quem quiser fazer como opcional, eu recomendo, é bem divertida, é agradável, é relaxante. Você calcular diferenciais integrais. E aí esse rapaz, aí, o Charles Babbage, elaborou uma máquina mecânica cheia de roldanas, de engrenagens que faziam cálculos dessas equações diferenciais. Ele percebeu que essa máquina precisaria de um software, ele não se havia muito bem o conhecimento do que seria software, mas ele imaginava que precisaria de algo rodando em cima dessa máquina para controlar o funcionamento dela, controlar o uso dos recursos dessa máquina. E aí, a partir desse princípio, ele contratou essa jovem, Ada Lovelace, tá? E pediu para que ela escrevesse um software, um sistema básico, e que fizesse a máquina dele funcionar. Ela pegou o projeto, estudou esse projeto, elaborou um software seria um SO primitivo para essa máquina, e de quebra ainda elaborou uma linguagem primitiva de programação para rodar nessa máquina. Tá? A linguagem de programação ADA não foi ela que fez, certo? Muita gente pensa que é, mas não foi. A linguagem de programação ADA, ela foi batizada com esse nome em homenagem a Ada Lovelace. Tá? Então, isso aí é o que a gente pode contar como geração 0, foi o princípio de tudo, como tudo começou. A máquina nunca foi construída por Charles Babbage. Se eu não me engano, há algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, teve um pessoal aí na universidade nos Estados Unidos, ou foi na Europa? Agora não lembro, mas pesquisa, depois o Google ajuda a gente a achar. E resolveu pegar o projeto e construir. E realmente viram que funcionaria, né? O Charles ele só não conseguiu construir na época porque não existia a tecnologia necessária para fazer as engrenagens de forma precisa, né? Da forma que ele necessitava para que a máquina funcionasse a contento. E daí a gente parte para a primeira geração, de 1945 a 1955, que são os computadores a válvulas, tá? No início, era um grupo de pessoas, que normalmente eram engenheiros, e eles projetavam, construíam, programavam, operavam e mantinham cada uma das máquinas.
Toda a programação era feita em código de máquina absoluto, ou seja, era plugando o cabo, desplugando o cabo, ligando o switch, desligando o switch. Era na unha mesmo, era coisa assim, na mão mesmo, coisa horrorosa. Tá ligando circuitos elétricos, fazendo e desfazendo milhares de conexões pelos cabos, né? Painéis de ligação para controlar cada uma das funções da máquina. Ninguém conhecia o conceito de linguagem de programação. Mesmo a linguagem de montagem, o assembly era desconhecido. Ninguém tinha pensado ainda no que é que seria um sistema operacional. E o modo usual de operação era o que? Era o programador reservar um tempo, tá? Ele ia lá num quadro, na parede, e escrevia o nome dele. Ó, de tal hora eu quero usar o computador. Certo? E aí, quando chegasse a hora, ele ia lá na sala de máquinas, pegava o seu painel de programação, colocava lá no computador, certo? E ficava lá torcendo para que tudo desse certo, que nenhuma válvula queimasse, que não houvesse algum problema. E depois de algumas horas, ele certamente teria seus resultados. Tá? As máquinas eram muito lentas, demoravam alguns segundos para completar alguns cálculos simples, né? E virtualmente todos os problemas eram cálculos numéricos, eram cálculos matemáticos, como determinar tabelas de seno, cosseno, de logaritmos, né? Ou mesmo calcular trajetórias, né? de bala de canhão, de míssil, essas coisas. Vale lembrar que o mundo, nessa época de desenvolver esses computadores, o mundo estava em guerra, né? Então a motivação principal para o desenvolvimento dessas máquinas foi realmente a guerra. Era como ter uma precisão balística melhor do que a do adversário, né, para conseguir vencer, tá? Conseguir detonar o exército inimigo. Bom, a guerra acabou, obviamente, né? Ainda que a motivação bélica continuasse, porque o mundo vivia o receio, né, de uma nova guerra acontecer a qualquer momento, tá? Mas aí a coisa foi melhorando, os computadores foram sendo utilizados para outros propósitos, né, para motivos financeiros, né, cálculos científicos, para pesquisas científicas, essas coisas. E aí já no início da década de 50, né, a rotina já tinha melhorado bastante, tá? Apareceram os cartões perfurados, isso aí melhorou muito a vida do programador, de quem utilizava o computador. E agora era possível escrever seus programas em cartões, né, e botar esses cartões para serem lidos no computador, ao invés de usar painéis de programação, ao invés de mexer, ligando o cabo, desligando o cabo, switch, mexer na mão mesmo, na unha, no computador, no hardware que existia na época. Esse aqui é um exemplo, tá? Se eu não me engano, esse aí acho que é o ENIAC. Depois vão lá no Google Images e vê aí, depois eu vejo. Ele era para ter botado na legenda, né? Que computador é esse? Mas eu acho que é o ENIAC, ou é o Multics. Não, acho que é o ENIAC. Depois a gente vê isso aí não é relevante. Uma coisa que eu acho interessante que vocês observam nessa imagem é que a maioria dos operadores de computador, até essa época, eram mulheres. Tá? Então, a maioria dos operadores, inclusive a palavra computador, era atribuída a quem trabalhava aí, não era nem a máquina em si, era quem trabalhava com a máquina, quem trabalhava com os cálculos, quem trabalhava, era a pessoa que faz cálculos. E a maioria delas eram mulheres. Era muito difícil você encontrar um homem fazendo esse tipo de trabalho. Alguma coisa aconteceu, depois a gente pode abrir um fórum para discussão, e alguma coisa aconteceu que as mulheres acabaram saindo desse mercado, que foi predominantemente dominado pelos homens aí a partir da década de 70. Pois bem, vamos para a segunda geração. A segunda geração é a geração dos transistores e sistemas em lote. Os transistores eles tinham a mesma função da válvula, faziam exatamente a mesma coisa que a válvula fazia,
Contudo, eles eram incrivelmente menores e muito, mas muito mais confiáveis do que as válvulas, e eram bem mais baratos do que as mesmas. Não vou dizer que eles não queimavam, queimavam, é claro, mas a troca deles era muito mais fácil, eles eram muito mais baratos, eram muito mais acessíveis do que as válvulas. E uma consequência disso é que, com a introdução desses transistores, o mercado mudou radicalmente. Tá? Os computadores se tornaram de tal maneira confiáveis que podiam ser fabricados e vendidos para qualquer pessoa, qualquer cliente que tivesse dinheiro, né, suficiente, obviamente, para pagar por um deles. E já havia a expectativa de que eles iriam continuar funcionando por muito tempo e realizando algum trabalho útil. Então, eles saíram das universidades, saíram dos quartéis e passaram a ser adotados, por exemplo, pelo comércio, pelos bancos, já que eles teriam vida mais longa, era mais barato, era mais fácil de se manter. E pela primeira vez havia uma clara separação entre as atividades envolvidas, né, na operação de um computador. Separou-se os projetistas, os construtores, os operadores, os programadores, o pessoal de manutenção. A gente já tinha uma clara divisão de mão de obra de quem trabalhava com eles. Essas máquinas eram grandes ainda, tá? Eram de grande porte, eram chamadas de mainframe. Elas geralmente ficavam isoladas em salas grandes e eram bem climatizadas. Salas projetadas para receber esses mainframes. Com equipes de operadores especializados, contratados para ficar lá, operando essas máquinas, tá? É óbvio que apenas grandes corporações ou agências de governo, universidades, né, bancos, que tinham um aporte financeiro necessário para comprar e manter, né, essas máquinas. Como os programas já eram lidos a partir de cartões perfurados, né, a gente teve uma dinâmica melhor, uma dinâmica maior para se escrever e executar um programa. Tá? A tarefa de executar um programa, ou um conjunto de programas, era da seguinte forma: o programador podia escrever o seu programa no papel, normalmente usando uma linguagem de montagem, né, um assembly, ou a linguagem Fortran. Então, depois de ter esse programa escrito, ele pegava o seu cartão, perfurava o cartão, de acordo com o programa que ele escreveu, levava esse maço de cartões até a sala de entrada, entregava esses cartões para um dos operadores e ia passear, ia tomar um café, ia apreciar a natureza, né? Essas coisas, até que chegasse o momento em que a saída que ele precisava estivesse pronta. Então, o que o operador fazia? Ele pegava, certo? Pegava esses cartões, colocava no computador para que ele pudesse executar a sua tarefa, e depois que a tarefa estivesse executada, pegava a saída, que era impressa, né, e levava até a sala de saída para que o programador depois pudesse buscá-lo. Quando isso acontecia, né, depois que ele fazia esse processo, ele pegava a entrada, colocava no computador, o computador executava, produzia a saída, imprimia a saída. O operador pegava essa saída, levava para a sala, que ele pegava um novo lote de cartões e levava. Perceba o tempo que era perdido, né, com um computador, que era uma máquina caríssima para a época. Ele perdia o tempo de funcionamento só esperando, né, que o operador tivesse todo esse trabalho de pegar cartão, levar a saída, organizar tudo para que ele pudesse trabalhar. Aqui a gente tem um esquema, tá, de como é que isso funcionava. Para melhorar um pouquinho, agilizar um pouquinho o processo, o pessoal começou a usar dois tipos de máquina, né? Essa solução é o que a gente chama de sistema em lote, ou batch. Qual é a ideia? É você pegar um lote de tarefas na sala de entrada e passar para uma fita magnética, ou seja, ao invés de largar o bloco de cartões no computador para serem processados,
e depois esse mesmo, ao invés de você ter uma máquina só que receberia os cartões, processaria esses cartões, efetuaria os cálculos e imprimiria a saída, você divide todo esse trabalho em duas máquinas. Tá? Uma que vai só fazer o processamento e outra que vai fazer entrada e saída. E aí, nessa figura, você vê como era. Você tem dois tipos de máquina. Um IBM 1401, que ele era muito bom na leitura de cartões e passar esses dados lidos dos cartões para a fita magnética e pegar os dados de uma fita magnética e imprimir. Ele era muito bom nisso. Ele era péssimo em cálculos numéricos. Ele era muito lento, tá? Mas ele era muito rápido para fazer entrada e saída de dados, ou seja, pegar os dados e gravar numa fita, pegar os dados numa fita e gravar numa saída. Então, você vê aqui dois 1401 justamente para isso. Você vê um operador que pega um bloco de cartões, coloca numa 1401 de entrada, esses dados vão ser gravados numa fita, essa fita é transportada para uma máquina mais potente, que é um IBM 7094, que faz todos os cálculos. Quando ela termina os cálculos, uma outra operadora pega a fita e coloca novamente num outro 1401 para que a saída seja impressa. Então, o 7094 ele não vai ficar parado muito tempo, né? A partir do momento que as fitas são retiradas, você já pode colocar outras. Então, você não está esperando que a saída seja gravada ou que a entrada seja gravada ou que a saída seja lida, né? Para continuar o processamento. Isso aí deu uma agilidade. Isso aí é que a gente chama de sistema em lote ou batch. Essa aqui é uma estrutura típica de um bloco de cartões. Você tem aqui um comando job, que tem um endereço de quem pediu, né, essa tarefa. Vai ter o nome também de quem está solicitando. Vai ter o comando Fortran, que é para que a máquina seja carregada, né, o compilador Fortran. Esse compilador geralmente ficava numa fita auxiliar, que essa fita era lida para que fosse carregado e executado. Ali tem um load para que os dados sejam carregados, um comando run, que é para executar o programa, né, o programa em Fortran, nos dados ali dos outros cartões, e o end que marcava o fim da execução, tá, do programa. Terceira geração, circuitos integrados e multiprogramação. Isso aí começou com a família de computadores da IBM, o IBM 360, né? Os circuitos integrados, eles são plaquinhas bem pequenininhas, soldadas uma perto da outra. Eles vão começar a substituir mais os transistores por esses circuitos integrados. Inclusive, há uma chamada lei de Moore, esqueci o nome do rapaz, acho que é Moore, e diz que o número de componentes, né, num circuito integrado, ele dobra a cada 18 meses. Ou seja, a cada 18 meses, no mesmo espaço físico, você vai ter o dobro de componentes. Vocês vão ficando cada vez menores e mais potentes a cada 18 meses. Obviamente, isso aí vai chegar a um limite, né, em que não vai ser mais possível, fisicamente, se colocar mais circuitos no mesmo espaço. É aí que vai entrar futuramente, talvez, a computação quântica, que vai nos levar a um outro nível, a uma outra esfera de computação, a um outro tipo de abordagem. Esses circuitos integrados, eles eram baseados em silício, que é a matéria-prima amplamente encontrada na natureza, né, o componente principal da areia. Então, é só o que a gente tem de sobra aí na natureza. E é bem barato, tá? Ele é muito barato. Isso aí fez com que o preço das máquinas, dos computadores, caíssem muito, né? Ficassem muito mais acessíveis. Começou-se a pensar nos computadores pessoais, começou-se a pensar em construir, fabricar, montar e vender computadores, né, para pessoas, para domésticos, para que o pessoal tivesse e usasse em casa. Tá? E duas técnicas muito importantes desse período são, três, são a multiprogramação, o spooling e o time sharing. O que é a multiprogramação? Quando uma tarefa está sendo executada e ela está esperando a entrada e saída, você pode executar outra.
Tá? Ou seja, você tem mais de uma tarefa carregada na memória. A gente até já falou disso no começo da aula. É feito, né, de maneira rápida, eficiente, de modo que você nem perceba que tenha mais de uma tarefa, mais de um programa executando ao mesmo tempo. Eles estão lá compartilhando a memória, estão compartilhando o processamento, estão se intercalando de modo tão rápido que é imperceptível. Parece que estão executando ao mesmo tempo, tá? O spooling, que é o Simultaneous Peripheral Operation Online, diz o quê? Que sempre que uma tarefa encerra, a outra pode ser carregada no disco. Eu encerrei a tarefa, já posso pegar aquele espaço daquela tarefa, liberar e já carregar a outra naquele espaço do disco. Tá? E o time sharing? O time sharing é quando você compartilha os recursos do hardware para mais de um usuário. Lembrando que o usuário aqui que eu estou falando, vocês sabem o que é, né? O conceito de usuário que a gente está usando. Então, o que a gente pode ter? Imagine que a gente tem 20 usuários querendo utilizar um sistema computacional, só que eles não estão fazendo processamento o tempo todo. Digamos que a gente tem 20 alunos aí, estão fazendo o seu trabalho de programação, estão escrevendo um programa em C. Obviamente, os 20 programas não vão rodar ao mesmo tempo, eles não estarão rodando ao mesmo tempo. Esses 20 alunos, eles vão fazer o quê? Vão passar boa parte do tempo pensando em como é que vai ser o programa, vão passar boa parte do tempo escrevendo o código no editor de texto, tentando compilar, revisando códigos, e para daí, uma hora ou outra, executar o programa, né? Ver se está rodando direitinho, verificar os erros, corrigir os erros. Então, vocês vão de concordar que dificilmente os 20 programas serão elaborados por esses 20 alunos, executarão ao mesmo tempo. Dificilmente isso vai acontecer. Né? Então, o time sharing é esse, você compartilha, mantém mais de um usuário utilizando a máquina. E geralmente isso é feito através de terminais burros. O que eu quero dizer com isso? Nessa época, a programação era centralizada numa máquina, no mainframe, numa máquina grande, com alto poder computacional. E os usuários se conectavam a esse mainframe pelo chamado terminal. Era uma máquina que tinha o seu poder de processamento, obviamente, mas não era tão poderoso, era uma máquina bem mais simples, bem mais humilde, mas ela era capaz de processar alguns dados do usuário, de entrada e saída, e enviar o programa que fosse necessário, a tarefa necessária para o mainframe executar. Tá? É um conceito que a gente está... ele morreu um tempo atrás, à medida que os computadores pessoais ganharam mais e mais poder de processamento, mas que vem se revitalizando, que vem ganhando vida, que vem ganhando força, com um novo nome, no que nós chamamos atualmente de computação em nuvem. Tanto é, pelo que eu vejo, muitos de vocês já estão preferindo escrever e executar seus códigos pelo navegador, num programa, num sistema, e não está rodando na máquina de vocês, e sim num serviço, em algum sistema de processamento de dados que está rodando em algum lugar do mundo e a gente nem sabe onde é. Bom, nessa geração, a gente tem a construção do Multics, então aquela foto lá do começo da aula era o ENIAC, não era o Multics, tá? Que é o Multiplexed Information and Computer Service. Ele foi desenvolvido pelo MIT, pelo Bell Labs e a General Electric. A General Electric ela é famosa hoje em dia pelos seus ventiladores e refrigeradores. Mas antigamente ela investia em computadores, em computação. Tá? E a ideia era justamente essa, você ter um computador central, forte, parrudo, robusto, que fizesse toda a computação e ligasse, né, através de uma rede, vários terminais pela cidade e os usuários pudessem fazer seus trabalhos utilizando o computador central, através dessa conexão pelos vários terminais que estariam em suas residências. Tá? Era uma ideia radical, inovadora, muito à frente do seu tempo, tanto é que boa parte do pessoal, a Bell Labs, a General Electric abandonou, somente o MIT continuou com a ideia. Tá? Tiveram poucos clientes, mas são clientes que foram fiéis e continuaram usando o Multics por várias décadas.
Inclusive, eu acho que o último Multics foi desligado há poucos anos. Obviamente porque não tinha mais suporte, não tinha mais evolução, como é que a gente chama? Atualizações, né? Não tinha mais atualizações. E por falta dessas atualizações, obviamente segurança, essas coisas, o sistema foi desativado. Mas era um sistema bem fiéis. Tanto é que você pode procurar aí um site, Multicians, ainda é dos fãs desse sistema. Tá? E nessa época também a gente começa a ver o crescimento dos minicomputadores, começando com o DEC PDP-1, em 1961. Ele foi desenvolvido pelo Ken Thompson, um dos cientistas da Bell Labs, né, que ele usou o projeto do Multics para escrever uma versão menor, mais simples, mais básica para o usuário final. E aí foi aí que surgiu, tá, o sistema operacional Unix. A gente vai falar muito de Unix daqui para frente, principalmente porque por causa do Unix surgiu o Linux e por causa do Linux surgiu o Android, que é o sistema operacional dominante, né, da atualidade. Ele está com praticamente, ele está com mais de 90% do meu, não sei qual é a porcentagem exata, mas a última vez que eu vi, ele estava com mais de 90% do mercado, o Android, que é baseado no Linux. Temos a quarta geração, de 1980 ao presente. Essa geração é caracterizada principalmente pelos computadores pessoais. Tá? São esses computadorzinhos que vocês usam em casa, seus notebooks, né? Seus desktops. Não vou dizer que o seu celular é um computador pessoal, não, porque ele, apesar de parecer muito comum, ele tem características diferentes o suficiente para ser enquadrado numa geração posterior, na quinta geração, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Perdão. Mas o que é que possibilitou o surgimento desses circuitos integrados? Perdão, eu me distraí. O que é que possibilitou o surgimento desses computadores pessoais? Foi o surgimento, desenvolvimento dos circuitos integrados em larga escala. Lembra que a gente falou dos circuitos integrados? Pois é a mesma coisa, só que agora em larga escala. Isso quer dizer que eles estão muito pequenininhos, os circuitos. Tá? Você precisa fazer uma escala muito grande para poder conseguir visualizar o projeto de um circuito desse. Isso derrubou mais o preço do hardware, deixou o hardware muito mais potente, então a gente tem hardwares, máquinas, né, cada vez mais potentes e cada vez mais baratas, ao ponto de serem adquiridas por usuários domésticos. E aí surgem os microcomputadores. Tá? Qualquer um, com dinheiro, obviamente, pode ter um computador. Né? A gente sabe que não é barato, né? Se você for comprar um bom computador hoje, tem que desembolsar aí entre 5 mil e 10 mil reais. Mas não é mais 100 mil reais, 1 milhão de reais, como seria o computador de grande porte daquela época, né? De 20, 30 anos atrás. O primeiro sistema operacional baseado em disco para esse tipo de computador foi desenvolvido por Gary Kindle, tá? Para Intel, quando ela lançou o seu processador 8080, era uma CPU de 8 bits, de uso geral, e ele fez esse sistema operacional, que é o CPM, né? Control Program for Microcomputers, programa de controle para microcomputadores. Ele fez isso com um sistema de microcomputador baseado em disco. Só que ninguém apostava muito nessa ideia, não, né? Não vai dar muito certo, não. E aí ele aproveitou e pediu para comprar os direitos sobre o CPM. E a Intel concordou e ele formou uma empresa chamada Digital Research para desenvolver, né, esse CPM e vender. Esse CPM dominou o mercado, ficou como top de linha, o bambambam, mandando em todo mundo durante uns 4, 5 anos. E depois desses 4, 5 anos de dominância, veio a IBM. Ela projetou o PC, o Personal Computer, tá? Que é o que a gente usa hoje em dia. Certo? Ela projetou, ela não tinha lançado ainda, ela tinha projetado o PC, ainda seria lançado, e ela precisava de um software, né, no sistema operacional para rodar nele. Aí o que a IBM fez? Foi lá batendo na porta do Bill Gates. Diga lá, meu amigo Bill, a gente queria aqui um sistema operacional para o nosso
IBM PC, né? Ia ser muito bacana se você tivesse aí um sistema operacional para ceder para a gente e licenciasse também para a gente aí o seu interpretador Basic, que ele é muito show de bola, a gente queria usar. Aí o Bill Gates ele não tinha um sistema operacional para ceder para a IBM, e aí ele falou o seguinte, galera, por que vocês não falam aí com a Digital Research, né, com o pessoal do CPM, está dominando o mercado, são eles que mandam mesmo nessa área aí. Procurem lá, eu acho que o nome do cara é Gary Kimball. Procurem ele lá e falem com ele lá e vejam se ele licencia o sistema para vocês. Aí a IBM foi atrás do Kindle e disse assim, meu caro Kindle, a gente gostaria muito de ter esse sistema operacional, CPM, né? No nosso PC que a gente vai lançar. Que tal a gente marcar uma reunião para ver o acordo, né? Para a gente ver a viabilidade disso. Aí o Kindle disse, beleza, vamos marcar uma reunião para terça-feira que vem. Só que aí o Kindle ele cometeu um erro estratégico. Ele, ao invés de ir para essa reunião com a IBM, ele mandou um assessor dele, um cara que não entendia muito bem do negócio como ele. E acabou que ele não fechou o negócio com a IBM. Tá? Foi um tiro no pé que ele deu. Ele não fechou o negócio com a IBM. Que voltou correndo para o Bill Gates e disse, Bill Gates, o Kindle não rolou o lance lá com o Kindle, não deu certo. Né? Pelo amor de Deus, não tem como você ajudar a gente, não. E o Bill Gates, como não é besta bem nada, né? Ele pode não ser um gênio da computação, mas ele é um gênio dos negócios. Ele não é besta bem nada. Ele foi para um fabricante local, chamada Seattle Computer Products. Eles tinham um sistema operacional chamado DOS, que é o Disk Operating System. Ele procurou esse pessoal e disse assim, ele não fala, óbvio que ele não é besta, né? Ele não ia falar sobre o projeto da IBM, não ia falar nada daquilo ali. Ele chegou e disse assim, galera, eu gostei desse DOS de vocês, quero comprar ele. Vou dar aqui para vocês $75 mil. Pô, os caras acharam que tinham ganhado no Totolec, sabe? Começaram a vibrar, maravilha, e venderam para ele de boa o DOS por $75 mil, né? Aí o que o Bill Gates fez? Ele juntou o DOS, um pacote DOS com a linguagem com o interpretador Basic, fez algumas mudanças no DOS, né? Mudou o nome para MS-DOS, e cedeu para a IBM, e a IBM assinou o PC com o sistema operacional MS-DOS, juntamente com o interpretador Basic, e foi um sucesso, né? O negócio estourou, e vocês sabem muito bem onde é que veio parar. Alguns pontos que a gente pode ressaltar. Esse carinha, Doug Engelbart, inventa a Graphical User Interface. Essa interface que a gente está acostumado a usar. Ela tem janelinhas, tem pastinhas para diretórios, tem ícones, tem botões para clicar, tem menus e tudo mais. Foi esse cara que inventou no Xerox Research Park, que é um parque de pesquisa que a Xerox mantinha na década de 60 e 70, onde ela colocava um bocado de gênio para estudar, trabalhar, pesquisar, e esses gênios lá no Xerox Park desenvolveram praticamente tudo o que a gente conhece em matéria de computador, em matéria de sistemas computacionais de hoje em dia. Foi tudo desenvolvido lá. O mouse foi desenvolvido lá. A interface gráfica foi desenvolvida lá. Se eu não me engano, o CD foi desenvolvido lá, o disquete, ou seja, praticamente tudo que a gente conhece em termos de computador foi desenvolvido nesse Xerox Park. E a Xerox Park, não dá para entender, ela não fez proveito de nada disso. Nada, praticamente nada. Ela ganhou dinheiro. O dinheiro foi as ideias foram todas usadas por outras pessoas, foram roubadas por outras pessoas, e as outras pessoas que roubaram essas ideias, roubaram o mouse, roubaram a guia, roubaram tudo que se podia roubar, ganharam muito dinheiro com base no que foi desenvolvido lá no Xerox Park. Tá? Um desses carinhas que roubou mesmo, na cara dura, foi o Steve Jobs, né? Idolatrado por muitos, odiados por tantos outros. Ele chegou lá, fez uma visita no Xerox Park, ele gostava muito de ir lá, né? Obviamente, ele gostava, você sabe por que agora, né?
Ele viu o potencial dessas GUIs e partiu para construir um computador, o Apple, né? Com base nessas GUIs. Tá? Posteriormente, o Bill Gates gentilmente foi lá e roubou do Steve Jobs, né? Do Macintosh, a GUI do Macintosh, e fez uma GUI da mesma coisa para o seu sistema operacional Windows, né? O Windows 1.0, que é uma cópia descarada do Macintosh. E o Macintosh também era uma cópia descarada lá do Xerox PARC, então ninguém pode apontar o dedo na cara de ninguém, porque todo mundo é ladrão, né? E daí por diante o Bill Gates dominou o mercado e o Windows foi desenvolvendo e tomando o mercado e praticamente tornou-se sinônimo de computador pessoal, de PC. A quinta geração são os computadores móveis. Surgiram em 1990 e vem até hoje. Tá? Esse conceito de telefone móvel é muito relativo, porque o primeiro telefone móvel foi desenvolvido em 1946 e pesava 40 quilos. Ele era móvel porque ele podia ser movido, né? Você botava ele no porta-malas do carro e levava ele para onde quisesse. Mas ele não é exatamente, né, o que a gente conceitua como telefone móvel. Esse conceito de telefone móvel que a gente tem hoje em dia foi criado na década de 70 e ele ainda era bem grande, ele era um tijolão enorme de 1 quilo, ele era grande demais ainda para ser popularizado. Né? O primeiro celular, o primeiro telefone nos moldes que a gente conhece hoje em dia foi o Nokia N9000. Ele combinou, tá, o conceito de telefone com PDA, que é um Personal Digital Assistant, que é um equipamento que existia na época que tinha várias aplicações que a gente está acostumado hoje em dia, como agenda para a gente organizar nossos compromissos, sistema de localização, como GPS, essas coisas. Então, o, o Nokia combinou os dois, tá, e lançou esse conceito de celular que a gente tem hoje em dia. A Ericsson também cunhou o termo smartphone com o Penelope GS88, e aí o negócio foi ganhando força, foi evoluindo, foi chegando às proporções que a gente conhece hoje em dia. Tá? A gente pode citar alguns sistemas operacionais utilizados nesses telefones móveis, nesses dispositivos móveis, e o primeiro deles foi muito bom, eu cheguei a usar, ele é muito fofinho e simpático, foi o Symbian. Ele era usado nos dispositivos da Samsung, da Nokia, do Sony Ericsson, do Motorola. O Symbian no Nokia era muito legal de usar. Vale lembrar que vale ressaltar que o Symbian ele era mais para usuários domésticos, né, usuários não corporativos, enquanto que no meio corporativo, no meio dos negócios, quem dominava o mercado era a BlackBerry, tá? E eram propostas bem diferentes. O BlackBerry, quando você olhava, ele tinha um teclado enorme, um teclado que era um teclado físico, com botões físicos. Era bem grandinho em comparação ao espaço que ele ocupava no celular. E ele era QWERTY, né? Era um teclado QWERTY mesmo, ele não era um teclado só numérico, ele era grande. Para você digitar mesmo, mandar e-mails, digitar texto, fazer várias coisas. E o pessoal da corporativo adorava esse BlackBerry. Depois a gente veio com o lançamento do iPhone, né? Temos o iOS. E depois a gente tem a aposta da Microsoft em querer derrotar a Apple e a Google, né? A Google lançou o Android. Veio a AMS apostando no Windows Phone. Aqui vale ressaltar que quem mais apostou no Windows Phone foi a Nokia. Com o crescimento da Apple e da Google com o Android, a Nokia foi perdendo força no mercado. Ela foi perdendo relevância. A Samsung foi ganhando muita relevância, a Motorola foi ganhando muita relevância. E a Nokia ela não sabia se manter no mercado, não sabia se reinventar e acabou fechando, falindo. E ela voltou ao mercado alguns anos depois, com novos proprietários e apostando firmemente no Windows Phone, que não deu certo, né? Tanto é que já foi descontinuado, ele não existe mais.
E eu não sei lhes dizer se a Nokia ainda existe, né? Se ela partiu para Android ou já deixou o mercado novamente. Bom, pessoal, por hoje é só, é isso aí, tá? Eu peço para vocês que peguem o PDF do livro, revisitem o que foi dado na aula de hoje, vejam aí no livro, tá? Procurem discutir sobre isso aí, eu vou ver se eu passo alguma atividade lá no SIGA. A gente vai usar prioritariamente o SIGA para as nossas atividades, vou ver se eu abro um fórum, alguma coisa de discussão, para a gente discutir sobre nossas experiências em sistemas operacionais e tudo mais aí. Ok? Por hoje é só, tenham todos uma boa tarde e até a próxima aula. Vai ter algum grupo de WhatsApp? Vocês podem organizar. Eu não vou organizar não, porque eu não sei o número de vocês. Certo? Mas vocês podem organizar, tá? Podem fazer um grupo aí. Então, até mais, pessoal. Um abraço e até quarta-feira.